Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura e hoje vou passar para vocês o roteiro de estudo do capítulo 6. Na semana passada, eu falei um pouco sobre o quinhentismo, né? No período de 1500, descobrimento do Brasil. Falei da literatura de formação, falei da literatura informativa, né? Que foram as duas vertentes do quinhentismo. Bem, vimos também que aquela literatura lá não era totalmente brasileira, por quê? Porque não era escrito por brasileiros, e sim pelos portugueses, mas foi uma literatura que aconteceu aqui no Brasil. Hoje, no capítulo 6, vocês vão dar início aos estudos sobre o Barroco. Aqui sim já é uma literatura brasileira, porque aconteceu aqui no Brasil. Não somente aqui no Brasil, mas também na Europa. Então, o que é que vocês irão fazer nesse capítulo 6? De início, vocês vão ler a abertura do capítulo e vão traçar algumas coisas importantes, né, sobre o Barroco enquanto primeira corrente literária no Brasil. Então, se vocês fizerem, era bom que vocês pegassem o caderno nesse momento, tá? E traçassem algumas coisas que vocês vissem que é de interessante ressaltar no capítulo. Logo em seguida, perceba que os movimentos ocorrem na Europa e também no Brasil. Então, vocês vão perceber que vai estar falando do Brasil, vai estar falando da Europa e apresentar as variações na cultura e no contexto histórico. Então, o que é que estava acontecendo na Europa enquanto essa escola literária barroco estava iniciando, né? E no Brasil, o que é que estava acontecendo em relação à história? Bem, feito isso, anotou todas as informações no caderno. Vocês, se possível, assistam ao filme Maria Antonieta. Quero também que vocês anotem no caderno as características do barroco e as duas linhas de representação, que vocês vão perceber que no barroco existem duas linhas de representação, que é o cultismo e o conceptismo. Qual é a diferença dessas duas linhas? Né? Quem são os representantes dessas duas linhas? Se atentem para as características nas outras manifestações artísticas. Então, qual característica do barroco tem na pintura, na arquitetura, na literatura, na música e no teatro? E eu queria que vocês também fizessem uma atividade de pesquisa. Então, vocês iriam pesquisar nas redes sociais os vários memes sobre o barroco e analisar as inferências. Então, o que é que aquele meme quer passar em relação ao barroco? E faça essas anotações. Feito isso, resolva as atividades de sala, páginas 29 e 30. E até a próxima.